Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz de Jesus esteja conosco. Meus agradecimentos à direção da casa pelo convite. Meus cumprimentos por manterem o CID, Curso de Iniciação à Doutrina Espírita, e não por coincidência, o tema que trazemos nesta noite diz muito respeito ao estudo. Osmar pediu para que eu falasse um pouquinho antes dos livros. Nós estamos lançando hoje a minha 16ª obra, e como já foi dito, é uma trilogia. Nós começamos com o Dr. Galton, e ele teve uma repercussão tão grande que fomos estimulados a completar a trilogia Dr. Galton. Nós estamos lançando agora Dr. Galton, o escultor de novos tempos. Ao final, eu estarei aqui à disposição para quem queira a minha dedicatória, o meu autógrafo, mas eu queria dizer que a venda de todos os livros vai beneficiar totalmente esta casa. Isto é, integralmente. Você comprando um livro, você vai estar auxiliando a manutenção desta casa. E nós tivemos autorização da nossa editora e hoje faremos uma promoção. O preço normal do livro é R$ 46, o preço de capa dele. Cada um dos 3 livros da trilogia vai ser vendido por R$ 30. E quem comprar os 3 livros poderá escolher qualquer um dos outros livros meus que estão presentes como brinde. É um estímulo mesmo para que a gente possa dar a nossa contribuição para esta casa. O tema de hoje é Asas da Felicidade. O que viemos fazer neste mundo? Qual a finalidade da existência humana? Cada representante de religiões ou filosofias vai dizer a sua posição, o que eles entendem como finalidade da existência humana. O espírita provavelmente vai dizer: viemos para cá para pagar dívidas, superar divergências. Um pouquinho só mais de volume para mim. André Luiz diz que a nossa encarnação pode ser comparada com uma espécie de lixa grossa que desbasta arestas e mazelas. Chama o mergulho na carne de carvão milagroso, capaz de absorver máculas tóxicas, sombrias, que portam os nossos corpos perispirituais endividados. Além disso, provavelmente o espírita vai dizer que a convivência nesta encarnação, ou em muitas encarnações com desafetos, dentro da família ou fora dela, pode resultar em reaproximação, depois de tempos de intriga ou divergências. No entanto, mesmo a explicação espírita precisa ir além disso. A principal finalidade da existência humana é a evolução. Nós recebemos novos corpos, condições familiares, profissionais, localizações adequadas, tudo de acordo com um detalhado e minucioso planejamento de um departamento específico do plano espiritual, um instituto reencarnatório, cujos detalhes, desenvolvimento e organização, André Luiz nos traz no livro Missionários da Luz. Tudo isso tendo em conta a necessidade do nosso crescimento evolutivo, desenvolvimento das nossas potencialidades, a fim de que ao chegarmos ao final de uma existência,
possamos retornar ao plano espiritual em melhores condições do que aqui chegamos. Cérebro ou coração? De que forma nós, os protagonistas desses projetos, poderemos contribuir com os elevados mentores do progresso humano, cuidando do cérebro ou do coração, buscando o progresso intelectivo ou do sentimento. Enseja-nos a doutrina espírita o basilar conhecimento, ensinamento de que a decolagem da alma rumo à perfeição dependerá de duas asas, a intelectual e a moral. O conhecimento intelectual caracteriza-se pela cultura da vida, do universo, da missão dos homens, na assimilação de novos conceitos, na exata medida da ampliação dos seus horizontes. O conhecimento moral caracteriza-se pelo despertamento do sentimento, na exata medida que o compartilhamento dos seus talentos, das potencialidades de cada indivíduo, os dons de cada indivíduo, deixa de representar simplesmente interesse, obrigação, ou mesmo aquela permuta que costumamos fazer com promessas, na base da mercantilização com a divindade, na base do toma lá da cá. Tem que deixar de representar interesse ou obrigação para se realizar. O indivíduo comece a se realizar não no seu próprio bem-estar, mas no bem-estar do semelhante, em processo de empatia caracterizada, concretizada pela generosidade. Em suma, caros irmãos, nesses 5 minutos de conversa, nós praticamente sintetizamos o trabalho desta noite. Jamais o homem vai se identificar com os ideais divinos se ele não desenvolver as asas do coração e do cérebro, que o colocarão na rota rumo à perfeição. Um detalhe, essas asas precisam se desenvolver de forma linear, simultaneamente. Aí vem a pergunta mais importante da nossa noite de hoje. A decolagem já começou? Almas que somos ainda incipientes, mais próximas da animalidade do que da angelitude, será que já começamos a despertar? Ainda que de forma incerta, bruxuleante, com discretos ensaios de fraternidade? Quais seriam os primeiros sinais de cultura da humanidade? O despertamento do espírito da condição da animalidade foi gradativo, demorado. A princípio, por uma questão até de sobrevivência, os instintos comandaram as ações do homem primitivo. Ainda que de forma embrionária, os conhecimentos ainda precários foram adentrando no cérebro gradativamente, lentamente, nos cérebros em formação. Mas, mesmo nesses momentos iniciais da humanidade, ocorreram as primeiras manifestações de humanidade. Qual seria uma das primeiras demonstrações de solidariedade que nós podemos encontrar na história da humanidade? Talvez, se a gente fosse pensar no assunto, nós teríamos que recorrer a uma antropóloga, como, por exemplo, doutora Margaret Mead. Perguntaram a ela, qual foi a primeira manifestação de humanidade do homem em formação? Pensaram que ela fosse dizer, essa cientista, que ela fosse falar em anzóis, utensílios de barro,
ou mesmo fragmentos de armas feitas com pedras amoladas. Ela simplesmente, na palestra que estava proferindo, apresentou um fêmur que havia sofrido uma quebradura e havia sido curado. A primeira demonstração de humanidade do homem primitivo até hoje foi uma perna quebrada que se reconstituiu. Explica ela. No reino animal, uma perna quebrada representa a morte. O indivíduo não tem condição de se arrastar para beber a água, para caçar, para comer. Então, a primeira manifestação da humanidade foi um fêmur que se reconstituiu. Significa que alguém, em determinado momento, deu atenção para esse indivíduo que estava com a perna quebrada, o protegeu, lhe deu água e deu-lhe de comer. Esta foi a primeira manifestação. Alguém cuidou de alguém num primeiro momento de ação entre a infância e a maturidade. A criança pode ser boazinha sempre, mas se ela não tiver o estudo para ampliar seus horizontes, para definir a abrangência dos seus sentimentos, ela não estará caminhando, voando em direção à sua evolução de forma linear. Ela precisa cuidar dos dois lados. Para que ocorra o crescimento moral, dentro dos parâmetros preconizados pelos planejamentos divinos, torna-se necessário que o indivíduo conheça os sentimentos, os caminhos que os sentimentos deverão percorrer. Isso é literalmente o livro dos Espíritos. Para que esses sentimentos de bondade sejam aplicados corretamente. O sentimento sem a razão e sem o conhecimento poderá enveredar para a indisciplina, para o fanatismo ou ainda para a educação inadequada. Narra André Luiz a história de Paulo. Estava ele no plano espiritual diante de uma mãe que perante uma assembleia estava reivindicando a oportunidade de retornar ao campo terrestre. O filho dela precisava de ajuda. O filho estava no umbral e mesmo ela tentando se aproximar dele, ele não a reconhecia e não estava com nenhum pouco de vontade ou tendência para o progresso, para superar os desmandos, os desvios, os comprometimentos da vida anterior. Ora, mas essa mulher não foi mãe? Ela não direcionou o filho para a evolução? Não lhe deu uma boa educação? Ocorre que André Luiz começa a verificar a vida pregressa e percebe que ela permitiu que o filho desenvolvesse a indolência, a prepotência e permitiu que surgisse nele a agressividade e a rebeldia. Ora, mas será que isso não era uma tendência do espírito? Mas vocês conhecem aquele ditado que de menino é que se torce o pepino? É exatamente através da educação, é através dos limites e através dos nãos que colocamos nas vidas dos nossos filhos, netos, sobrinhos, é que nós vamos mostrar a eles que eles precisam percorrer o caminho do conhecimento e do sentimento. Ela vai retornar agora, vai ter uma oportunidade de retorno. Vão retornar, mas ela não vai ter mais aquele excesso de conforto que ela teve na vida anterior, vai viver com uma difícil condição de sobrevivência, vai ter carência de recursos, mas ela estará consciente de que deverá conduzir a nova relação de maternidade nos parâmetros da moral e da disciplina.
Será aquela mãe que vai conduzir o filho com rédeas curtas, com os conhecimentos adquiridos no plano espiritual, para que o amor materno, seja respaldado pelo conhecimento, pela razão, aliado à ética. Coração precisa do cérebro. Vamos guardar isso? Coração precisa do cérebro, sob pena de patrocinar desregramentos e condutas viciosas. A narrativa que trazemos agora é um pouco diferente daquela anterior. Ela foi trazida por Richard Simonetti em uma das suas obras e mostra um jovem que sofreu um acidente. Ele estava pichando o muro de uma residência, foi surpreendido pelo proprietário, saiu correndo e quebrou uma perna. O pai foi chamado e o socorreu. E o pai, será que naquele momento de dor, disse para o filho: eu não falei para você não fazer essas besteiras, eu não falei isso e aquilo. Não, ele silenciou, deu todo o apoio, ajuda para o filho, que foi para o hospital, passou por cirurgias, fisioterapias, e depois de alguns meses de permanência no hospital, o pai diz assim, não, o filho diz para o pai: pai, sofri muitas dores, incômodos, imobilização, fisioterapia. Ainda bem que eu já cumpri o meu karma, né, pai? Usando a terminologia hindu. O pai disse: não, filho, seus sofrimentos foram apenas as consequências dos seus gestos infelizes. Chegou a hora de você reparar o mal que você provocou. Mas, pai, foi tão grave assim? Eu pensei que depois do sofrimento por que passei, estivesse tudo bem, tudo certo já. Olha, filho, pode estar certo entre nós dois, mas entre você e a pessoa a quem você causou o dano, o pagamento começa agora, com a pintura do muro que você pichou. Poxa, pai, pensei que você gostasse de mim muito mais do que você pensa. Tão importante como o amor é a justiça. Há uma dívida a resgatar da sua responsabilidade, intransferível. E se você não fizer o pagamento agora, mais tarde isso poderá ser muito mais difícil com as exigências da vida. Olhem só. Notaram uma diferença de comportamento entre a mãe que, por excesso de conforto e carinho, sem disciplina, pôs a perder a encarnação do filho que agora se encontra no umbral e vai precisar de uma reencarnação nova expiatória? Este pai ama seu filho, mas ele ama de forma que o conhecimento lhe impõe e transfere para o filho a disciplina, a noção de responsabilidade, de reparação dos danos que cometeu. Você tem razão, pai. A cidade acaba de ganhar um novo pintor. E o pai, com um risinho de lado, diz: espero que tenha se livrado de um pichador também. Amigos e irmãos, o amor não prescinde da razão. Alimentado pelas regras que a asa da intelectualidade proporciona. Filhos sem freios, sem limites, agasalhados apenas com o algodão da condescendência, podem se tornar desonestos, criminosos e voltar para o plano espiritual em piores condições do que aqui chegaram. Na década de 60, quando eu entrei no Banco do Brasil, as condições que vivíamos eram bem precárias. Eu lançava as fichas gráficas do Banco do Brasil à mão, a caneta, com a maquininha de lado fazendo os cálculos. Não imagine vocês quantas diferenças nós tínhamos que procurar depois.
principalmente nos dias de pico de trabalho. Eu pude sentir, de 1967 até os presentes dias, ao cabo de algumas décadas, o inegável avanço que nos trouxeram o computador, o celular e a informática, só para citar algumas tecnologias mais conhecidas. Da mesma forma, outras áreas de ciências humanas e exatas tiveram um enorme salto qualitativo, com incontestáveis progressos. A inteligência humana está obtendo, sob o ponto de vista científico, artístico e de qualidade de vida, resultados nunca dantes alcançados. Este é o progresso físico, da inteligência, da tecnologia, da ciência. E quanto ao progresso do espírito, o progresso espiritual? A atual situação em que se encontra o planeta Terra assemelha-se muito a uma descrita por Emmanuel no livro A Caminho da Luz, quando ele cita o sistema de Capela, uma constelação que se faz acompanhar da sua família de mundos, quase todos já purificados física e moralmente. Embora um dos orbes houvesse alcançado a culminância do seu ciclo evolutivo, ainda lá existiam milhões de criaturas que Charles Simonetti chamava-os de minoria barulhenta, de elevado conhecimento evolutivo, científico, material, mas ainda distanciados do nível moral. Renitentes no mal, dificultavam o progresso, o andar da carruagem daquele plano, impedindo que eles subissem para uma nova categoria. Mais ou menos o que está acontecendo com a Terra agora. Em que somos mundo de expiações e provas, onde predomina ainda o trio terrível do egoísmo, da ganância, da vaidade, do orgulho, para nos dizer que muita gente vai precisar ainda conscientizar-se de que não é apenas com o progresso material que nós vamos voltar para o plano espiritual em melhores condições. Renitentes no mal, muitos habitantes da Terra ainda estão muito adiantados intelectualmente, mas, semelhantemente aos capelinos, distantes do aspecto moral. Quando os capelinos vieram, eles promoveram aqui um grande progresso da humanidade. Grandes transformações, como a domesticação de animais, a descoberta da agricultura, a formação da escrita, a utilização de metais e a vida urbana. Até hoje os antropólogos não conseguem explicar porque, de repente, a humanidade deu um salto de qualidade e surgiu do nada a chamada civilização neolítica, que tirou o homem da idade da pedra e o colocou em meio a significativas conquistas. Milênios depois, após cumprir as suas jornadas expiatórias, a maioria dos exilados de Capela já retornaram para os seus mundos rutilantes. E eles aqui na Terra olhavam de longe a doce luz de Capela e sentiam saudades. Não sabia de onde vinha aquela nostalgia. Daí surgindo, segundo Emmanuel, a alegoria do paraíso perdido. As duas asas, conhecimento e espiritualização, devem estar niveladas. Precisam se desenvolver simultaneamente. Com o investimento intelectual, negligenciando-se o progresso moral, podemos nos sujeitar a perigosos comprometimentos. O conhecimento nem sempre é suficiente para garantir
o bom relacionamento entre as criaturas. Não basta admitir superficialmente a vaidade, o melindre, o egoísmo. É preciso, além de aceitar que nós temos essas impropriedades, esses defeitos, esses comprometimentos, conscientizar-nos dos seus efeitos funestos, que podem perdurar por várias encarnações. Inteligências primorosas, como a de Hitler, Attila, Stalin, Mao Tse-tung e muitos outros de tempos atuais, devotaram-se ao mal e fizeram tremendos estragos na humanidade. Permitiram-se desenvolver apenas o seu aspecto intelectual. Desviaram-se, lamentavelmente, dos seus objetivos. Se buscarmos apenas o cultivo da virtude, sem o apoio do raciocínio e da razão, correremos o risco de cairmos no fanatismo. Os eremitas do passado, por exemplo, por suposta espiritualização e fé, entregavam-se a excessos mórbidos. Alguns rolavam nus pelos espinheiros ou se atiravam em charcos carregados de animais peçonhentos, porque acreditavam que o sofrimento os purificaria. Não é esse o mesmo princípio daqueles que querem cultuar a divindade, mesmo no dia atual, martirizando-se? Algumas seitas religiosas adotavam a ordem do silêncio, buscando Deus ao se fecharem no diálogo com os homens. Tais criaturas incidiam na chamada fé sem obras, como se dissessem mais ou menos assim para outras pessoas, para os sofredores que os procuravam: olha, eu já estou no caminho de Deus. Vão se virando por aí, vão se aquecendo, vão se alimentando como puderem, que depois a gente se encontra lá no céu. O direcionamento das nossas forças em favor dos carentes de toda ordem precisa estar revestido do filtro da intelectualidade, para que possamos beneficiá-los adequadamente, sob pena de realizarmos aquilo que Emmanuel chama de meio bem, um bem quebra-galho, isto é, cuidar de um lado e descuidar do outro. O bem praticado apenas com base no sentimento, sem o auxílio mais rural do raciocínio e da compreensão, pode ser ilustrado com esta página de Irmão X. Trata de um mentor que estava percorrendo uma região escura para apaziguar os ânimos de espíritos revoltados. Em dado momento, um espírito, provavelmente o líder do grupo das trevas, falou: pessoal, pode parar por aí. Esse aqui é um missionário. Vamos respeitá-lo. E o missionário disse: você me conhece? Sim. Eu era doente na terra e você me curou. Lavou minhas feridas, me deu teto, me deu agasalho, supriu a minha casa de pão e roupa, assistindo-me, bem como a minha família. Muitas vezes você dividiu comigo o pouco que tinha com aquilo que você trazia no bolso. Surpreso, o bondoso irmão agradeceu a diferença e perguntou: mas por que você agora está nessa situação, entregando-se à obsessão e à delinquência? E a resposta foi muito triste: você amparou a minha vida, mas você não me ensinou a viver. Abençoado seja o pão e a generosidade que viemos estender ao semelhante. Mas a assistência material deve ser acompanhada do ensino, do estudo, da profissionalização, da formação intelectual e da mensagem salvadora para todos os deserdados de toda sorte, para que aprendam a caminhar com as suas próprias pernas. Em 1860,
o Espírito Verdade, comunicando-se em Paris, trouxe-nos o ensinamento: Espíritas, amai-vos, este é o primeiro ensinamento, e instruí-vos, eis o segundo. O mundo começa a despertar para a necessidade do bem-estar moral com gradativo progresso, e vem sendo alcançado. Temos que fazer justiça, mercê dos homens, sob a inspiração dos mentores da espiritualidade. Na introdução do lançamento que fizemos da obra que hoje estamos trazendo, nós trouxemos um pequeno vídeo, que de última hora conseguimos, de 2 cientistas, 2 médicos. Um deles, professor, pesquisador, foi convidado para falar no INCOR, Instituto do Coração de São Paulo. Depois da palestra, e pela foto eu reconheci as pessoas de maior expressão no campo da cardiologia do Brasil. Depois dessa palestra, foi feita uma entrevista com ele. E um trechinho da entrevista diz mais ou menos o seguinte: não estamos falando aqui de religião, estamos falando de ciência. O homem precisa urgentemente aprender a perdoar, a ter empatia, a estender a mão ao semelhante, porque está provado pela ciência. E o outro médico pergunta: mas isso está provado cientificamente? Sim. Hoje, comparando um caso com outro, já chegamos à conclusão de que se o indivíduo não tiver amor no coração, não desenvolver a espiritualidade, e note que não estou falando em religião. Quem leva a sério uma religião pode chegar à espiritualidade, mas não é indispensável. Chegamos à conclusão de que pessoas que se ligam à natureza, às ONGs, ao estudo, ao trabalho, à caridade, essas pessoas têm uma coagulação mais rápida, têm uma cicatrização mais rápida, elas costumam não adoecer e têm uma sobrevida, a palavra que ele destaca. Então eu fiquei surpreso em saber que pessoas do lado científico, que normalmente são materialistas, estão pregando, falando em nome do perdão, da empatia, da generosidade. São criaturas que já se conscientizaram que não basta nós aprendermos, desenvolvermos o lado científico e intelectual, o conhecimento, o cérebro. É indispensável que ele seja acompanhado da espiritualização. A inteligência precisa ser acompanhada par e passo pelo sentimento. À medida que o mundo vai se livrando de tudo que seja egoísmo, vaidade e orgulho. A felicidade alcançada pelo progresso, isto é uma terminologia utilizada pelos mentores espirituais, a felicidade alcançada pelo progresso intelectual, logo dirá ao homem que ela somente será completa com o progresso moral. O homem espírita admite-se vaidoso, personalista, melindroso, egoísta, mas somente admitir as imperfeições da alma pode ser somente um movimento cerebral, da inteligência esclarecida pelo sentimento. Estar informado é a primeira etapa. Ser transformado é a etapa da maioridade. Essas palavras são de Eurípides Barçanufo, que sempre dizia que nós devemos ouvir com o cérebro e sentir com o coração. Alerta-nos Allan Kardec em O Livro dos Espíritos que a superioridade moral nem sempre guarda proporção com a superioridade intelectual, sendo a recíproca verdadeira. Caminhar
para o nivelamento das asas evolutivas depende, alerta o codificador, da educação. A centelha divina que confere ao espírito o senso moral, mas também lhe dá o alcance intelectual. Como pode o progresso intelectual engendrar o progresso moral? Pergunta Allan Kardec. Fazendo compreensíveis o bem e o mal. O homem, desde então, a partir do momento que ele conhece o que é bem e o que é mal, isso ele adquire com a intelectualidade, com a cultura, com o estudo, ele vai poder escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. Porquanto o ignorante que erra, o louco que comete um crime, são simplesmente criaturas que não estavam preparadas ainda para exercer com sua plenitude as suas potencialidades morais. Nós queremos trazer, como encerramento da nossa conversa dessa noite, um outro texto de Irmão X, com que eu e Richard Simonetti encerrávamos uma palestra que proferimos em várias partes do Brasil. A palestra era chamada de Função Social do Evangelho. Conta a história de Custódio Saquarema. Custódio Saquarema encontra-se com o Irmão X. Irmão X diz que sabia que ele, na Terra, tinha sido coroado com plenas possibilidades de realizações. Então ele achava que Custódio estava voltando para o plano espiritual com gloriosas conquistas. Ao ser indagado, Custódio deu um sorrisinho sem graça e falou assim: "Ah, meu irmão, você não sabe o que representa uma obsessão pacífica, disfarçada, sem mostras de violência, capaz de desviá-los dos objetivos traçados. Acumulei prestígio, dinheiro, mas retorno aqui para a espiritualidade mais pobre do que nunca, do que quando parti para a reencarnação. Cheguei para a reencarnação com um excelente programa de trabalho que iria me assegurar um grande avanço. No entanto, fui localizado por amigos, companheiros de experiências passadas não muito edificantes, que passaram a me estimular, pedindo a minha cooperação para experiências não edificantes. Essas sensações do plano terrestre. Eles não me violentaram, apenas insinuaram-se nos meus pensamentos através de simples considerações íntimas. Na adolescência, através dos meus pais, exortaram-me, os meus pais, os mentores, meu protetor espiritual, exortaram-me ao estudo, à disciplina, à abnegação, ao aprimoramento. Mas as vozes que soavam no meu ouvido inclinavam-me para o descaso e para a preguiça, para a indolência. Ao iniciar a minha vida profissional, as advertências do alto tornaram-se mais intensas. O que eu fiz? Simplesmente acatei as sugestões das sombras que me convenciam de que não seria possível conciliar trabalho com missão espiritual. Depois do meu casamento, os chamados à espiritualização recrudesceram. Minha atenção, no entanto, estava voltada para o dinheiro, posição, vida social. Na vida madura, eu ouvia os espíritos mentores clamando por minha elevação moral, execução dos compromissos assumidos, mas as vozes internas falavam mais alto. Você tem obrigações sociais, Custódio? Você não está preparado para a seara de fé? Ah, quando a velhice e a doença, essas duas enfermeiras da alma chegaram, eu ouvi ainda os derradeiros convites da espiritualidade maior,
Mas velhos parceiros me davam outras regras. Custódio, você, velho custódio, com essa idade, vai falar em profissão de fé, em mensagens do outro mundo? Amigos e parentes vão falar que você está senil, está ficando louco, vão interditá-lo. Tarde demais, custódio. E encerra custódio, Saquarema, a conversa com o irmão X. Meus perseguidores não me agrediram, nem me conturbaram a mente. Tão somente acalentaram o meu comodismo. Volto de mãos vazias. Embora tenha tido um campo fértil à disposição, onde poderia ter amealhado inimagináveis tesouros. Sei que você ainda escreve para os homens. Alerte-os para os perigos da obsessão pacífica, provinda de parceiros não necessariamente obsessores, que estimulam o comodismo e nos afastam dos compromissos assumidos. Richard Simonetti costumava falar em tom de piléria, dizer que nós somos mestres no planejamento, mas incompetentes no fazejamento. As asas do progresso intelectual e moral devem crescer simetricamente, sob pena de continuarmos marcando o passo em interminável trânsito, vamos para lá e voltamos, do plano espiritual, entre a vida material e o plano espiritual. De nada adiantará a cultura se ela não se converter em obras. De nada adiantará teorizar, planejar e buscar intelectualização, que são preciosos passos, mas que ficarão mancos, contudo, se não forem aplicados no divino embate da jornada evolutiva. Temos que aplicar aquilo que aprendemos no nosso progresso espiritual, que é o definitivo. Exorta-nos Emmanuel. Espíritas, jamais abdiquemos do estudo. Estejamos sempre conscientes, no entanto, que a doutrina espírita nos reconduz ao Evangelho do Cristo, que nos faz compreender definitivamente que a imensa evolução científica do homem terrestre deverá nos conduzir inelutavelmente para o sol moral do mundo, a brilhar hoje, como brilhava ontem, para brilhar mais intensamente amanhã. Eu espero, caros irmãos, que esse chamamento da espiritualidade, acima de tudo para mim mesmo, possa nos alertar quanto às nossas responsabilidades. E há uma frase que eu gostaria que vocês guardassem, que sintetiza tudo que nós falamos nesta noite. Quanto mais amor, menos dor. Mas para entender exatamente o que é o amor, nós temos que cultivar o estudo, a intelectualidade, o desenvolvimento, para que possamos voltar ao plano espiritual em melhores condições do que aqui chegamos. Muito obrigado, direção da casa, por essa oportunidade. Eu espero realmente que todos nós possamos refletir no que trouxemos essa noite e que possamos sempre levar adiante, tendo em vista os nossos compromissos espirituais. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigado.